Fala, meu povo amado, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula aqui comigo, o professor Franco, aqui na Nova Concursos. É muito bom estar aqui contigo. Espero ajudar você a conhecer um pouquinho mais aí da matéria de atos administrativos, dentro da parte geral de direito administrativo, a melhor matéria do sul do mundo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Eu espero realmente que você participe da nossa aula. Dá o joinha aí, pode mandar lá para aqueles que estão estudando, tem um grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, já envia agora, já manda esse pessoal vir para cá, se quiser aprender atos administrativos. É agora, hein? Não é depois, é 1 hora só de atos administrativos, conceito, requisito, elementos, espécies, com a parte de classificação e extinção de atos, ou seja, um tudão aqui, um resumão de atos administrativos. Eu quero que você foque 110% na nossa aula, vá para um quartinho separado aí, sai do meio da sala, deixa o pessoal assistir novela e vai ficar só eu e você. Só eu e você, né, no celular ou no computador, enfim, não sei como, onde que você está assistindo essa aula, mas concentre-se, porque nós vamos dar um gás aqui. Eu quero entregar esse conteúdo para você de presente. Para você que já é nosso aluno, muito obrigado pela confiança. Para você que ainda não é nosso aluno, não é nosso assinante, vem para a plataforma, vem conhecer aqui os professores da Nova. Tenho certeza que nós podemos te ajudar. Beleza? Uma boa noite para todo mundo. Boa noite aqui, deixa eu ver. Para a Júlia que está monitorando, né, o nosso canal. Deixa eu ver aqui mais. Para a Angélica, para a Nil, para a Graziela, Lúcia, Luzia, Esla, Felipe, Franciele, né, todo mundo aí, a Luciana. Pessoal que está de sul a norte aí, um abraço para todo mundo, né? Não importa a cidade, não importa a região, né? Nós estamos aqui ao vivo para entregar conteúdo de fundamento para você. Beleza? Tá comigo? Então vamos embora, tem muita coisa ainda para nós acelerarmos aqui. Vamos lá, moçada, concurso no SS não saiu edital ainda, vai sair, hein? Vai sair o edital, disse que prova esse ano ainda, vamos ver, mas pelo menos o edital sai esse ano com toda certeza. Banca CESP e Sebrasp, então deu a lógica, não deu zebra, vai ser CESP na veia e vamos embora então conhecer um pouquinho mais dessa banca. Direito administrativo, eu sou o professor Franco, esse aqui é o conteúdo, moçada, ó, é o conteúdo do edital passado, claro, né? Lá do edital passado, eu sempre trago aqui para aqueles que porventura não tenham assistido os outros eventos, né? Eu sempre trago o edital passado, é nesse norte que nós estamos trilhando, ó. E veja, nós vamos trabalhar então, dentro da matéria de Direito Administrativo, o item 6. Então, um dos itens mais pedidos por vocês lá na plataforma da Nova, fala um pouquinho mais sobre atos e poderes. Eu falei para o pessoal, ó, vamos falar de atos então, porque todo mundo tem o atos administrativos como sendo o calcanhar de Aquiles. Então vamos lá falar um pouquinho mais de atos. Validade, eficácia, tributos, extinção, desfazimento, sanatória, né? A sanatória, pessoal, a sanatória já é uma pista, né, de qual doutrinador que a banca vai usar. Né? A banca usa o Celso Antônio, usa a Maria Silva de Pietro, né? A sanatória é a convalidação. Você vai ver comigo lá no final do evento. Convalidação do ato. Classificação, espécies, né? A exteriorização, vinculação e discricionariedade. Então vamos dar uma olhadinha aí no básico de atos administrativos. A primeira coisa que você tem que saber de atos administrativos, o que vem, né, para nós? É o conceito, moçada. E eu vou colocar um conceito aqui, bem tranquilo para você entender, ó. O que é ato administrativo de uma vez por todas. Vamos lá. Ato administrativo é uma ação. É uma ação. Ó, e negócio é o seguinte, se você está aqui só para passear, tá aí assistindo Netflix, meu amigo, quero que você pegue agora um materialzinho, pode ser uma caneta, papel, um rascunho e vai anotando o que eu vou falar para você, tá? Eu quero que você participe da aula, principalmente nas questões que nós vamos resolver ao final. Então a primeira coisa que tu vai escrever aí é o conceito de ato administrativo. Ato é uma ação. Perfeito? Ato é uma ação. É uma ação que vai ter de ser unilateral. Unilateral. É uma ação unilateral que vai partir da ADM pública, tá? Da ADM
pública, ou seja, do agente público ou de quem lhe faça as vezes, ok? Esse ato, que é uma ação unilateral da ADM pública, vai ser regido por direito público. Regido por direito público, tá? Não pode ser regido por direito privado, porque se for de direito privado, não é ato administrativo, tá? Pode até ser ato da administração, mas não é ato administrativo, eis o conceito. Então tem que ser regido por direito público e passa por todos os controles. Passa por todos os controles. Muito simples, muito tranquilo, é só um verbete para que você possa, na hora da prova, lembrar, né, o que é um ato administrativo. E para te ajudar, né, eu vou fazer um paralelo aqui, ó, com aquilo que nós chamamos de fato administrativo. Olha aqui, ó, nós temos o fato administrativo e nós temos o contrato administrativo. Olha só como é diferente a brincadeira, ó. Olha só como a pegada é diferente. Nós temos aqui o fato e nós temos o contrato. Ó, contrato. Deixa eu alinhar aqui eles. Fato e contrato. O que é o fato, moçada? O fato é uma omissão. É uma omissão. Ora, se o ato é uma ação, o fato é uma omissão. É um não fazer do Estado. É o silêncio estatal. Silêncio estatal. Tá vendo aqui, ó? Se aparecer para você o silêncio estatal, a omissão estatal, o não fazer de Estado é um ato administrativo? Tu vai dizer não, é um fato, tá? O não fazer de Estado é um fato. Outra situação que pode ser enquadrada como fato são aqueles acontecimentos naturais. Acontecimentos naturais. Ah, choveu, deu vendaval, né? Atingiu um bem público, um poste de luz. Bom, isso não é um ato administrativo, é um fato administrativo, é um acontecimento natural, perfeito? É um acontecimento natural. E outro também que pode cair para você são aqueles atos materiais, chamados atos materiais, tá? Que nada mais são do que a execução do ato. Execução prática do ato administrativo, por exemplo, tá? Por exemplo, nós temos a ordem de serviço, é um ato administrativo. A ordem de serviço é um ato administrativo. Agora, a execução prática, na execução do serviço, na varrição da rua, quando você está olhando o gari varrendo a rua, ali já é um ato material, já é a execução da ordem de serviço. Logo, isso ali é um fato administrativo, tá? Olha que interessante. E o contrato, Franco? Bom, o contrato, gente, o contrato também é uma ação. É uma ação, ok? Só que é uma ação bilateral. Por que é bilateral? Porque eu tenho que ter o acorde da outra pessoa, tá? Do contratante. Se eu não tenho o acorde da outra pessoa, então eu não tenho um contrato. Logo, o contrato é um acordo de vontades bilateral. Tá? É um acordo de vontades. Ok? Acordo de vontades. E esse acordo de vontades, ele tem como várias características, né? Mas a principal característica é a presença de cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. Franco, tu está dizendo que num contrato público eu tenho cláusulas exorbitantes? Exatamente. É a principal característica, inclusive, do contrato público. Perfeito? Olha que interessante, então. Agora você sabe a diferença de ato administrativo para fato administrativo para contrato administrativo. Claro que a nossa aula não é de ato, não é de fato e contrato. A nossa aula hoje tem um foco no ato administrativo. Mas eu não posso começar a aula sem que você saiba a diferença de ato, fato e contrato. Porque é o básico.
É o básico. Se a banca perguntar isso para você, ela está perguntando feijão com arroz. Olha, se você não sabe comer um feijão com arroz, aí fica ruim para nós. Fica ruim. Fica feio, né? Então tem que saber o conceito, o básico do básico. O que é um ato administrativo? Para depois nós ir aprofundando o conteúdo, tá? Então o ato administrativo é uma ação unilateral da ADM pública ou de quem lhe faça as vezes, regido por direito público, que passa por todos os controles. Ponto. Já fechou. Fechou o conceito. Para você entender um pouquinho mais o que é isso, olha que interessante, ó. Eu vou desenhar aqui um quadradão. Esse quadradão aqui são os atos. Aí nós temos o quadrado dos fatos e o quadrado dos contratos. Tá? É como se fosse aula de conjuntos. Aqui nós temos, então, os atos da administração. Beleza. Tudo que eu colocar aqui são atos da administração. Aqui são os fatos da administração e aqui são os contratos da administração. Veja que são quadrados diferentes, são retângulos diferentes. Percebe? Muito bem. Então aqui dentro dos atos da administração, por exemplo, eu tenho atos de governo, extremamente discricionários. Não seguem todos os controles. Atos de governo não é ato administrativo. Entendeu? Aqui nós temos, por exemplo, atos privados, regidos por direitos privados. Regido por direito privado. Atos privados. Não há supremacia do interesse público sobre o privado. Há uma relação horizontal na prática desse ato. Ato de gestão comercial, por exemplo, né, onde a ADM pública desce no mesmo nível do particular, ato de gestão. Então, nesse caso, atos privados. Mas também temos atos administrativos. Então, perceba que nós temos aqui dentro desse quadrado, ó, vários outros quadradinhos e nem tudo que eu chamo de ato administrativo ato de administração é ato administrativo, tá? Então, olha só, olha aqui, ó, nem tudo que eu chamo de ato da administração é ato administrativo. Uma parte só daquilo que nós chamamos de ato da administração enquadra-se como ato administrativo. Nós temos outros atos da administração que não são atos administrativos. E nós só vamos estudar uma lasquinha do ato administrativo, que é o ato do ato administração, que é o ato administrativo. Tá? Beleza, Franco, já entendi, o conceito é nós, tá? Conceito já foi. Agora é o seguinte, como que eu tenho um ato? Perceba aqui, ó, um ato administrativo, ó, ele vai obrigatoriamente seguir esses 3 círculos aqui, ó, tá? Ele vai ter que seguir esses 3 círculos, não tem como fugir, tá? No primeiro ciclo, nós vamos ter, então, 5 requisitos, que é o ciclo de existência. Depois, nós vamos ter um outro círculo que só tem um requisito, que é o ciclo da eficácia. E depois, nós vamos ter um outro requisito, que é a publicidade. Muito bem. Então, aqui nós estamos falando do ciclo da existência, ciclo da eficácia e ciclo da validade. Olha que interessante. Quais são os 5 requisitos para que nós possamos ter um ato administrativo? COFIFOMOB, competência, finalidade, motivo, objeto e forma. Vamos lá então. Ó, nós temos aqui a competência, finalidade, forma. E aí nós temos os outros 2 requisitos, que são requisitos discricionários, que é o motivo e o objeto. Motivo e objeto. E todos eles deverão estar previstos onde? No ciclo da existência. Olha aqui, ó. Motivo, objeto, motivo, forma, finalidade e competência. No momento que você tem os 5 requisitos, então eu tenho 5 requisitos de existência. O ato existe, ele é perfeito, ele já existe no mundo jurídico. Agora, para ele ter eficácia, eu tenho que publicar.
Publicação. Então, eu tenho que fazer a publicação. Publicação oficial. Ou seja, dentro do princípio da publicidade, eu vou na vertente publicação oficial. Eu vou publicar isso no órgão oficial de imprensa, escrita, como diz o STF. Para dar o quê? Para dar eficácia ao ato. Percebe? Eficácia ao ato. Agora, no momento que você faz isso, o ato já existe? Já. Ele já existe, ele é perfeito. Ele já é eficaz? Sim, já é eficaz, ele foi publicado. Agora, será que ele vai ter validade? A validade, pessoal, é o confronto com a norma. Confronto com a norma. Quando você fala norma jurídica, a norma regra, que é a lei, e a norma princípios. Ou seja, esse ato, ele não pode de jeito nenhum ferir a norma. Se ele não fere a norma, então ele é válido. Não adianta ele existir, ter os cinco requisitos. Não adianta ele ser publicado, ele tem eficácia, mas se ele fere o princípio, se ele fere alguma lei, e aí ele será automaticamente inválido e por si só deverá ser anulado ao final, tá? Então, se perguntar para você quais são os requisitos ou elementos, tu vai dizer elementos do quê? De existência, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. De eficácia, publicação. De validade, confronto com a norma. Daí eu vou verificar se é de fato válido ou não. Percebe? Tranquilão? Vou fazer um paralelo. Eu sei, eu estou correndo, mas eu quero trabalhar o máximo de conteúdo teórico. Depois vamos resolver as questões, tá? Fica comigo. Agora eu vou fazer um paralelo entre o que é requisito, elemento, e o que é atributo. São 4 ou 5 elementos, 4 ou 5 atributos, tá? Vamos lá. Então, esses atos administrativos, eles vão possuir os tais requisitos, são requisitos, e eles vão possuir os elementos. Requisitos ou elementos. Elementos. Por que eu coloco os dois? Porque na prova pode aparecer um ou outro. Requisitos ou elementos. Nós temos então 5 requisitos. 5 requisitos. Primeiro deles, competência. Competência. A competência, pessoal, é entregue por lei a uma pessoa, ok? A competência, ela tem vários is: irrenunciável, imprescritível, né? Intransferível, a não ser na via de exercício somente delegação e avocação. Tem vários is. A competência é aquela atribuição dada pela lei para que uma pessoa física, você daqui uns dias lá no INSS, possa executar a sua missão. Isso é competência, tá? Por isso que eu chamo também a competência de sujeito. Sujeito. Muito cuidado com as palavras que eu colocar entre parênteses. Por quê? Porque você conhece competência, mas não conhecia sujeito. A prova pode cobrar os dois, tá? Nós também temos a finalidade. Finalidade. A finalidade é aquele resultado imediato, aquele resultado longo, que é sempre, a todo custo, alcançar o interesse público. Essa é a finalidade por trás de um ato administrativo. Sempre alcançar o interesse público. Por isso nós também temos a finalidade como objetivo. Objetivo. Então pode cair para você como objetivo. Muito cuidado, gente, porque isso caiu na prova da Polícia Militar do Rio Grande do Sul e matou 99%. Ninguém sabia. Marque abaixo o elemento do ato. Objetivo. Ninguém sabia. Objetivo é igual finalidade. Sujeito é igual competência. Então, cuidado, ó. Depois nós temos a forma. Forma ou instrumento. Instrumento. Se cair assim para você, o instrumento é um requisito vinculado ao ato. Sim, instrumento é a forma, gente. É o caminho para onde eu vou publicar o ato, é a exteriorização do ato. É o instrumento pelo qual
Se faz o ato, é um ofício, uma portaria, uma resolução. É a forma, é o instrumento, tá? E é também vinculado. Aí nós temos os outros que podem ser discricionários. O motivo. Motivo também é chamado de pressupostos. Pressupostos. Pressupostos, né, de fato e de direito. Quando falar quais são os pressupostos fáticos e jurídicos, nós estamos falando dos motivos. Aquilo que fundamentou o ato, aquele fato jurídico ou fático que fundamentou o ato, o motivo, os pressupostos. Ali está, então, vários pressupostos. Podendo ter vários pressupostos, terei vários objetos. Não é objetivo, é objeto. E o objeto, pessoal, também é conhecido como conteúdo. O conteúdo imediato. Conteúdo imediato. Então, só de saber isso, você já mata a questão. Marque abaixo os requisitos ou elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ou sujeito, objetivo, instrumento, pressupostos e conteúdo. Pode cair qualquer um deles. Tá percebendo? Muito bem. Quando perguntar para você, o candidato, quais são os requisitos que formam o chamado mérito administrativo? A gente vai dizer, o mérito administrativo é formado pelo motivo e o objeto. O mérito administrativo é formado pelo motivo e objeto. A resposta está na própria pergunta. Ó, mérito administrativo, mérito, motivo e objeto. Motivo e objeto. O mérito administrativo é formado pelo motivo e objeto, porque são os dois requisitos que podem ser discricionários. Eu tendo dois requisitos discricionários, eu vou ter ali um ato discricionário. Agora, eu sempre terei requisitos vinculados em lei. Quais são os requisitos amarrados em lei? Competência, finalidade e forma. Então, eu nunca terei ato 100% discricionário, porque pelo menos 3 deles são amarrados em lei. Tá? O motivo e o objeto podem ser vários. Logo, tendo vários motivos, terei vários objetos. Eu terei, então, uma discricionalidade de atos. Tá? Fechou? Olha só que interessante. Esses são os requisitos. Agora, presta atenção. Nós vamos falar de atributos, tá? Quais são os atributos? Atributos ou características. Características. É muito importante você saber a diferença, tá? De atributos para requisitos. Atributos ou características, requisitos ou elementos, tá? Então vamos lá. Quais são os atributos? Primeiro deles, o mais cobrado de todos. Presunção de legitimidade ou presunção de veracidade. Esse é o primeiro atributo ou primeira característica. E veja, é uma característica do ato. O ato, todo ato, ele nasce presumidamente verdadeiro. Mas, Franco, ele é um ato absurdo, é um ato ilegal, é um ato abusivo. Eu sei, ele tem a presunção de veracidade. Até que nós possamos anulá-lo, nós precisamos obedecê-lo. Porque o ato nasce verdadeiro. Essa é a sua presunção. Tudo bem que é uma presunção juris tantum, é uma presunção relativa. Nós podemos quebrar, mas é uma presunção. Ele nasce verdadeiro, nasce legítimo. Presunção de veracidade, presunção de legitimidade. Aplicado a todos os atos. É por isso que nós imediatamente podemos cumprir o ato. Porque essa imediatamente, né, essa aplicação imediata se dá pela presunção de veracidade. Ora, se o ato é legal, é presumido, por que não cumpri-lo, né? Então, a presunção de legitimidade dá a aplicação imediata do ato. Mas lembre-se, essa presunção é relativa, ela é juris tantum,
tá? Beleza. O outro requisito é o requisito da tipicidade. Tipicidade. A tipicidade, moçada, é também um ato previsto, é uma característica prevista para todos os atos. Por quê? Porque ela evita ato 100% discricionário. A tipicidade evita ato 100% discricionário. Sim, nós não temos ato 100% discricionário, porque aí será um ato arbitrário. Nós temos um ato 100% vinculado, isso é fato. A licença maternidade, por exemplo. Ora, uma vez que a servidora se apresenta no 8º mês, indo para o 9º, né, de gravidez, ela requer a licença mãe, uma vez comprovada a situação da gravidez, não tem como negar essa licença, é um ato vinculado, percebe? Então eu tenho um ato 100% vinculado, mas eu nunca terei ato 100% discricionário. Por quê? Porque nós temos a tipicidade, tá? Evita ato arbitrário. Muito bem. Aí nós temos também a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, pessoal, ela é dividida, né, basicamente pela Maria Silva de Pietro em 2. Ela vai ser exigibilidade barra executoriedade, ok? Então, a depender do autor, doutrinador que a banca pegue, a banca vai citar autoexecutoriedade como um todo, ou ela vai dividir exigibilidade, que é aquela cobrança indireta, que é a exigência de multa, que é uma situação de não desfaz a ilegalidade, é onde o agente de trânsito vai lá e multa tão somente o veículo, né, o condutor lá estacionado em local proibido. Agora, a executoriedade não. A executoriedade, o agente de trânsito vai lá e manda vir um guincho e retira o carro parado no lugar proibido. A executoriedade, você já pode, inclusive, agir de forma material, não só emitir multa, né? E se for o caso, autoriza até o uso de força policial na executoriedade. Então há uma diferença entre exigibilidade e executoriedade. Mas são poucos autores que trabalham isso. Basicamente, quando você fala em autoexecutoriedade, é a dispensa da assinatura da ordem judicial. Você não precisa da ordem do juiz, então é autoexecutável. Toda vez que a banca falar não precisa da vontade do juiz, então é autoexecutável. Ó. Não precisa da ordem judicial. Toda vez que não precisar de ordem judicial, o ato é ato autoexecutável. Falou em ordem judicial, não precisa, ato autoexecutável, tá? A última característica é a característica da imperatividade. Imperatividade. A imperatividade, pessoal, é a coercibilidade, né? Ou seja, aqui, ó, eu não dependo, ó, não precisa da vontade, não precisa da vontade da pessoa. Ou seja, eu não preciso perguntar se o Tício quer levar uma multa. O Tício vai levar a multa. Não precisa da vontade, do querer da pessoa. O ato é impositivo, é imperativo, é coercitivo. Então é uma das características também do ato. Só que a autoexecutoriedade e a nossa imperatividade é para alguns atos. Cuidado. Isso aqui, ó, é para alguns, tá? Alguns atos. Muito cuidado. Não é todo ato que é imperativo. Não é todo ato que é autoexecutável, tá? Ao passo que a presunção de legitimidade e a tipicidade são situações aplicáveis a todos os atos. Então, nós temos duas características aplicadas a todos os atos, presunção de veracidade e tipicidade, e a autoexecutoriedade e a imperatividade aplicáveis a alguns atos.
O que eu quero que você pare e pense, e eu sempre faço, né? Eu coloco sempre esse paralelo para que nós não tenhamos problema. Uma coisa é você dar os requisitos, os elementos, né? Outra coisa é você estudar os atributos, as características do ato. Então tem que saber essa diferença. Tem que saber quais são os requisitos, tem que saber quais são os atributos, tem que saber conceituá-los, identificá-los na hora da prova, porque é assim que eles vão te cobrar, né? Beleza? Então se prepare que o bicho vai pegar aí, porque a banca CESP ama de paixão ficar nadando, né? Misturando esses requisitos e atributos. Tá joia? Muito bem. A próxima aqui, gente, dado que nós já estamos adiantado, eu vou trabalhar diretamente a questão um dos conceitos mais cobrados, das classificações mais cobradas de ato administrativo, tá? Nós não vamos trabalhar hoje, não dá tempo de trabalhar as espécies, né? Normativo, ordinatório, enunciativo, punitivo, enfim. Mas nós vamos pelo menos ver uma classificação, e essa classificação eu quero que você saia daqui hoje sabendo. É obrigação nossa dominar a classificação quanto à vontade, né, de praticar o ato, de formar o ato. Então vamos lá. A classificação mais cobrada, tá, no que tange à vontade de formar o ato. Esse ato, no que tange à vontade, a formação do ato, pode ser simples, pode ser complexo e pode ser composto, tá? No que tange à formação do ato. Muito bem. Como que funciona aqui? Um ato simples, ele é oriundo de apenas um órgão. Então, é um ato, veja, é um ato oriundo de um órgão. Só que presta atenção, este órgão aqui, ele pode ser colegiado. Então, o órgão, gente, o órgão pode ser colegiado ou simples, tá? Órgão singular ou colegiado. Quando você fala colegiado, ele é um órgão que possui um pleno, possui uma deliberação. Mas é o órgão que é colegiado. O ato oriundo desse órgão pode ser um ato simples. E eles ficam pegando no pé. Um ato simples poderá ser oriundo de um órgão colegiado. Pode, tranquilamente, né? Então, o órgão pode ser colegiado. Ou pode ser um órgão também singular, tá? Beleza. O ato complexo, a formação da vontade dele é apenas um ato. Então, eu também tenho aqui um ato. Mas a formação da vontade depende de dois órgãos. Sim, depende de dois órgãos. Para você entender, ó, aqui nós temos uma maçã, ok? Uma laranja, sei lá, a fruta que você queira colocar. E aqui eu preciso, então, de duas vontades. Digamos que o presidente da República tenha indicado, ele tenha manifestado a sua vontade. Primeira metade da laranja. Só que o Senado Federal precisa fechar o laço, precisa fechar a laranja. Então, para formar a vontade aqui, eu preciso de dois órgãos. Por exemplo, Presidente da República e Senado Federal. E aí eu tenho um ato. Esse ato aqui, por exemplo, é a nomeação do ministro do STF. Nomeação do ministro do STF, por exemplo, é um ato complexo, porque precisa da vontade do presidente, ok, tá aqui, e precisa da vontade do Senado, ok, tá aqui. Então eu preciso de duas vontades para formar o ato. Por isso que eu chamo de ato complexo. Na formação da vontade eu tive que ter dois atos, dois órgãos para um ato só. Esse é o ato complexo. Por isso que se faz a relação com sexo, né? Tem que ter duas pessoas e tal, para ter o ato complexo, tá? Beleza. Olha a diferença para o ato composto, que é uma das grandes pegadinhas de prova. Olha aqui, ó.
O ato composto, eu tenho dois atos. Obrigatoriamente dois atos. E eu posso ter apenas um órgão. Essa é a diferença. Eu posso ter apenas um órgão. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, um ato maior, tá? Um ato maior. Esse ato maior, por exemplo, é a multa, é o ato principal, tá? É a multa. Um auditor da Receita Federal aplicou a multa. Beleza, é um ato só. Só que a depender do valor da multa, precisa da vontade de uma outra pessoa, de um outro agente. E aí eu vou ter um outro ato, que eu chamo de ato auxiliar, um ato auxiliar, que eu chamo então de homologação. Opa, vamos homologar. Homologação. Do seu chefe, do delegado da Receita Federal. Ora, se eu preciso de um outro ato para dar validade, eficácia a esse ato principal, então eu tenho um ato composto, percebe? Mas eu não precisei desse ato para formar o primeiro. Só o auditor já formou ele. Depois veio o delegado e ratificou. Então aqui, pessoal, eu tenho sempre, veja, um ato chamado principal, e eu vou ter sempre um ato acessório. Um ato acessório, que é a ratificação, a homologação. Entendeu? E os dois pertencem à Receita Federal, ou seja, um órgão só. Joia? Então essa é a diferença. E eu gostaria de colocar mais um exemplo aqui, ó, para que vocês pudessem anotar, que é a aposentadoria. Aposentadoria de servidor, né? De servidor. Por quê? Porque o STF já bateu o martelo, disse que a aposentadoria de servidor é sim um ato complexo, que depende da vontade do órgão que vai fazer o pedido, ok? Mais a vontade do Tribunal de Contas correspondente. No caso, o TCU, se for servidor federal. Então, dois exemplos que despencam em prova. Despencam. Que é basicamente a diferença entre o órgão complexo e o ato complexo e o ato composto. Esses dois exemplos. Nomeação do ministro do STF. Ato complexo. A aposentadoria de servidor. Ato complexo. Despenca em prova. Tem que ir para a prova sabendo pelo menos desses dois exemplos. Falou em nomeação de ministro. Falou em aposentadoria. Ato complexo. Tá? Beleza? Vamos lá. Para nós fecharmos e irmos para as questões, eu vou colocar aqui então a extinção do ato. Vamos lá. Extinção do ato, hein? Quero só ver. Engana-se aquele que acha que a extinção do ato se dá somente através da anulação e da revogação. Nós temos várias formas de extinguir um ato. Várias. Vou dar só um exemplo aqui, ó, tá? Várias formas. Deixa eu colocar aqui. Para extinção do ato. Extinção do ato. 300 formas de extinguir um ato. Ó. Primeira forma, anulação. Segunda forma, revogação. Terceira forma, caducidade. Terceira forma, caducidade. Quarta forma, contraposição. Contraposição, né? Contraposição. Outra forma importantíssima, né, de extinção, renúncia. Renúncia.
caducidade, contraposição, renúncia, anulação, revogação, né? Vou colocar mais um aqui, ó. Cassação. Cassação. Então, veja, são várias as formas de extinguir um ato. E aí, aqueles que acham que somente existe a forma de anulação, que é a mais conhecida, né? E a revogação. Mas não, eu tenho caducidade, eu tenho contraposição, né? Eu tenho renúncia, eu tenho cassação do ato. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Eu vou começar de baixo para cima. A colega falou de encampação. A Nil chama atenção aqui sobre a encampação. Muito cuidado, pessoal, que nós temos as formas de extinção de contratos de concessão. A encampação é uma forma de você extinguir o contrato de concessão. Quando há um interesse público maior, há ali a extinção do contrato, não por erro da concessionária, não por falta do órgão público, mas sim por um interesse público. Há uma encampação. Encampação não é forma de extinção de ato, tá? Então, cuidado. Agora, a cassação, sim. A cassação é quando você, por exemplo, perde a CNH. A cassação é quando o próprio beneficiário, ele não cumpre mais alguns requisitos do ato. Você começou a aprontar no trânsito, pontuação muito alta, perdeu a carteira. Ou seja, a cassação é um erro do próprio beneficiário, entendeu? A renúncia é quando você, beneficiário, renuncia expressamente o direito ao ato. Então é uma renúncia, é a extinção do ato. A contraposição em caducidade é muito interessante, porque só uma palavra as diferencia. A caducidade, pessoal, é quando eu tenho um ato posto e vem uma lei contrariando o ato. Aí caducou o ato. A caducidade é porque veio uma lei e fala o contrário do ato. Por exemplo, tem um ato administrativo que diz que pode colocar mesa na calçada. Beleza. Veio uma lei municipal e diz que não pode. Ou seja, aquele ato foi caducado. A lei veio falando o contrário. Caducidade é isso. A contraposição é quando tem um ato válido, vigente, e vem um outro ato dizendo o contrário. Então eu tenho um ato, mas veio outro ato dizendo o contrário. Então se contrapõe, entendeu? Isso é contraposição. Esse ato foi extinto por um outro ato que fala o contrário, tá? Então nós temos várias formas de extinção. Claro que a mais famosa, né, as duas mais, é a anulação e a convalidação. A anulação e a revogação. Eu vou tratar aqui delas para nós já desencarnar disso, porque tem muita diferença, né? De uma anulação para uma revogação. Então presta atenção aqui, ó, tá? Para não ter problema. E moçada, muito cuidado com essa diferença aqui que cai bastante em prova, tá? Anulação. A anulação vai servir para quê? Para atos ilegais. Atos ilegais, isso mesmo. Atos ilegais, inválidos. Aí você vai anular. Quando você vai para revogação, é para atos legais, isso mesmo. Atos legais, tá vendo aqui, ó? Você vai revogar atos legais, Franco? Vai revogar atos legais. Porém, inoportunos e inconvenientes. Inoportunos ou inconvenientes. Inconvenientes. Quando você tem atos inoportunos ou inconvenientes, porém legais, você vai então revogar os atos, tá? Quem vai fazer isso? Adivinha? A própria ADM pública ou o Poder Judiciário, porque se a própria ADM pública não anular os seus atos, o Poder Judiciário pode. Agora, o Poder Judiciário não pode revogar os atos do Poder Executivo. Não pode. Aqui, ó, somente o órgão
barra entidade que proferiu o ato, que praticou o ato. Ou seja, quem que pode revogar o ato? Somente aquele poder, aquele órgão, aquela entidade que praticou o ato, né? O dono do ato. E aí ele pode fazer uma análise de conveniência e oportunidade e pode, então, revogar o ato. Ok? Quais são os efeitos, né? Efeitos. Aqui nós temos efeito ex nunc. O ex nunc. Efeito ex nunc. Aqui nós temos o efeito ex nunc, né? Não entendi nada, Franco. Então vamos lá, vamos para a tabelinha, né? Vamos para a linha do tempo. Olha que interessante aqui, ó. Quando você vai para o efeito ex tunc, e aí tem uma anulação. A anulação, gente, aconteceu aqui. Não vale nada para frente, porque está anulado, mas também não vale nada para trás, ó. Anulou, já era, caput. Então, o efeito ex tunc, não vale nada, tá? Quando você vai e revoga, a revogação, ela trava para frente. Trava tudo para frente. Mas ela ainda conserva os efeitos até então. Isso quer dizer o que para mim? Quer dizer que aqui, ó, eu não tenho direito adquirido. Não tem direito adquirido, tá? E aqui, ó, há direito adquirido. Ou seja, eu vou respeitar aquele direito adquirido até então. Percebe? E aí, são 3 observações básicas para diferenciar um do outro. Tá? O que eu quero que você preste atenção agora é nessa observação aqui. Atenção. Ó, atenção. A convalidação ou sanatória não é forma de extinção do ato, tá? Anota isso. Não é forma de extinção do ato. Não extingue o ato. Muito pelo contrário. A convalidação não extingue o ato. Marque abaixo a alternativa que não é forma de extinção. Não é forma de extinção. Letra A, convalidação. É nós. Pode marcar. A convalidação não extingue o ato. A convalidação é o reaproveitamento. Ó. Reaproveita o ato viciado. Só que aqui há um vício sanável. Pessoal, há um vício sanável. Mas vício sanável em apenas dois requisitos que aceitam a convalidação. E eu tenho certeza que você sabe quais são. O requisito da competência e da forma. Então, vamos lá. A convalidação não é forma de extinção do ato. A convalidação não extingue o ato. A convalidação reaproveita o ato. E eu só posso convalidar quando eu tenho um vício sanável. Vício sanável onde? Na competência e na forma. Opa, é nóis. Beleza, é isso mesmo. É isso. Então, você já sabe a diferença básica entre anulação e revogação. E você sabe a diferença agora das demais formas de extinção e também sabe que convalidação não é forma de extinção. Fechou? Está em condições já de resolver questões. Então, resolvendo a primeira questão. Vamos lá. A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também o ato de direito privado, praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo que a expressão ato da administração.
Eu fiz um quadradinho para vocês. Eu fiz o retângulo, né? E escrevi assim, ó, ato da administração. E eu coloquei lá vários outros quadrados. E aí? Quando isso acontece, e eu escrevi assim, ó, ato administrativo. Moçada, presta atenção, ó. O ato administrativo, ele é maior ou menor do que o ato da administração? Ele é menor, né? Então, o ato administrativo, ele é menor que o ato da administração. O ato administrativo, ele não engloba os atos de direito privado. Logo, a questão está errada. A questão está errada, tá? A expressão ato administrativo é menor que ato da administração. Logo, ela está errada. Desenhei lá no início, né, o retângulo, a aula de conjuntos que nós trabalhamos. Beleza? A questão está errada. Muito bem. Próxima. A competência conferida para o exercício das atribuições dos agentes públicos é intransferível. Sim, ela é intransferível, mas renunciável a qualquer tempo. Ela é irrenunciável. Irrenunciável, gente. Veja, eu posso, no máximo, transferir o exercício da competência através da delegação ou da avocação. Mas eu nunca poderei renunciar, ela é irrenunciável, imprescritível. Então está errada a nossa questão 2, ok? Muito bem. Vamos lá. Próxima. A presunção de que os atos administrativos são editados em conformidade com o ordenamento jurídico é relativa, pois admite prova em contrário por parte do interessado. E aí, meu amigo, essa questão está certa ou errada? 3, 2, 1, respondendo. É isso aí. A presunção, ó, a presunção de que os atos são em conformidade com o ordenamento jurídico nada mais é do que a presunção de legitimidade, a presunção de veracidade. E essa presunção é relativa. Parabéns, ó, tá certa. Tá certa, presunção relativa. Isso mesmo. Próxima. São classificados como simples. São classificados como simples os atos editados a partir da vontade de um único órgão. Tá vendo? Ó, isso que importa. Um único órgão. Seja ele singular, seja ele colegiado. Ó, caiu para ano passado essa questão, hein? E eu falei para vocês, tá certo ou errado? Essa questão aqui. E aí, coloca lá. Quero ver tua resposta no chat. São classificados simples os atos administrativos editados a partir da vontade de um único órgão, seja ele singular ou colegiado. Muito bem, certo, isso mesmo. Certo, por quê? Eu mostrei para vocês que o ato simples pode ser oriundo de um órgão colegiado. Perfeito, parabéns, isso mesmo. Bom, a nossa última questão, salvo engano, se tiver mais uma, tá aqui, ó. A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno. E aí? Certo ou errado? A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, nunca vinculado, tem que ser discricionário para poder revogar. E esse ato, ele é legal. Será que eu posso revogar um ato legal? Posso.
conveniente e oportuno. Certíssimo. Eu posso tranquilamente revogar um ato inscricionário legal por considerá-lo inoportuno, inconveniente. Certíssimo. Veja, eu não posso anular esse ato, mas eu posso revogá-lo. Lembre-se, eu posso revogar atos legais, porém inconvenientes, inoportunos. Agora, se o ato é ilegal, eu devo anular. A anulação é obrigatória, a revogação é discricionária. Percebe? Tranquilão? E aí nós matamos mais uma questãozinha. Parabéns aí para quem participou. Não importa se você acertou, errou, importa que você está aqui comigo, está aqui na Nova, né? Está aqui estudando de forma séria, né? 1 hora focado aí em cima do conteúdo que eu tenho certeza absoluta vai estar na sua prova. Alguma questão de ato vai ter lá, se não duas. Então vai aparecer conteúdo desta aula de hoje, certamente na sua prova do INSS, tá? Aqui estão nossos alunos, já aprovados, comentários, enfim, muito bom ver, né, e ouvir comentários dos aprovados. Aqui está o nosso plano de assinatura, né, um ou 2 anos. Enfim, moçada, nós temos aí vários e vários projetos, né, mentorias, nós temos aí o plano especial. O pessoal que é assinante pode vir, então, para cá, virar assinante nosso para 1 ou 2 anos, né? E vai, então, ter acesso a todos os cursos, a todos os professores, vai ter acesso a uma mentoria especializada aí com os nossos mentores, né? Com cursos específicos. Então, vem para cá, entre em contato aqui com o pessoal da Nova, né? O pessoal tem aí várias formas, né, de ajudar você a conquistar essa vaga. Infelizmente, numa aula de YouTube, eu posso fazer, né, um resumão aqui e acolá, mas a nossa matriz está sendo gravada, completa, lá na Nova. Então, logo nós vamos falar tudo e mais um pouco de atos, poderes, responsabilidade civil, licitação, improbidade. Então, tá tudo lá na plataforma. É só você vir para cá, virar nosso assinante e ter acesso, então, a todas as nossas aulas. Beleza? Muito bom estar aqui com você. Espero realmente poder te ajudar de forma séria, né, objetiva, sem brincadeira, porque eu sei que estudar para concurso não é brincadeira, é sufoco, né? Pagar a conta, ter filho, pai, mãe, marido, sogra, né, esposa, tudo, né? Parece que tudo cai nas tuas costas, mas é desse jeito, moçada, não tem o que fazer. Todo mundo que passou no concurso passou por isso, tá? Então, fica firme, continue estudando, pode ter certeza que o edital vai sair esse ano, e uma vez o edital saindo, eu quero que você, então, abra a mão de tudo que você puder, para aí sim, focado nesses 3, 4 meses aí de edital aberto, jogar sério, jogar a tua vida, né, nesse carteado do concurso, ok? Vale a pena, muda de vida, é 5, 6 mil por mês, trabalha 6 horas por dia, é uma carreira fenomenal, tu pode ter certeza que vai ser muito feliz lá na autarquia, tá bom? Joia, então, moçada, sucesso, um abraço para todo mundo, deixa eu dar um abraço especial aqui, vocês que ficaram comigo, ó, quase 300 pessoas, muito obrigado, tá? Pode curtir aí, manda lá no grupo de estudo, enfim, manda o pessoal vir para cá, cara, te inscreve no canal aí, a Nova tá fazendo aula todo dia, meu amigo, toda quinta-feira, terça-feira tem INSS, quarta, segunda, meu Deus, é de ponta a ponta, revisão de sexta, sábado. Manda o pessoal vir para cá, te inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, né? Para nós entrarmos não só uma vez, entrarmos 2, 3 vezes por dia ao vivo, né? Quanto mais pessoas aqui, com certeza o canal vai crescendo e vai fomentar isso no curso. O curso vai liberar mais aulas para vocês. Beleza? Um abraço aqui para quem? Deixa eu ver. Adriana, Maria, Murila, Daniela, Nil, Roberta, né? Adriana, Ana Lúcia. Um abraço para vocês aí, a Leila, a Nete, o Lucas, a Karine, Jordana, Jamile, um abraço para vocês aí, Juliana, Leila, né? Tudo é bom mesmo. Deus abençoe o estudo de vocês. Fique conosco, né? Fique conosco. Se Deus quiser, vamos aprovar muitos e muitos de vocês aí para a carreira do INSS e outras carreiras, né? Beleza? Um abraço, então. Muito obrigado pela parceria. Fique comigo
e vamos para mais uma noite de estudos. Porque eu acabei aqui, mas tenho certeza que você vai continuar estudando. Beleza? Um abraço, meu povo. Até mais.